tão absurda, a ponto de Deus abominar tudo aquilo que estava acontecendo. Começaram a distribuir sobre todos os lugares da cidade, nas praças, dentro do templo, perante a presença do Senhor, e também nos montes, várias imagens de ídolos, a ponto de Deus não aceitar aquela geração. E para falar um pouco de Ezequias, é necessário retroceder um pouco no que está acontecendo e por que a nação chegou nessa situação. Alguns reinados que vieram antes de Ezequias, por exemplo, do famoso rei Uzias, que é aquele do capítulo 6 de Isaías, que quando você lê no capítulo 6, está aqui, no primeiro ano, na verdade no capítulo 6 está dizendo que no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías está relatando, dizendo que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, isso no capítulo 6 de Isaías. E por que Isaías está relatando, e por que Deus está se manifestando em visão de glória, em visão do lado de dentro do céu, para o profeta Isaías? É porque o período que Isaías está sendo levantado, que é o mesmo do seu tio Uzias, é um período de pecado que estava propagado na nação, e Deus já estava cansado daquela situação, e Deus procurando alguém para levantar, para ser uma voz ativa. E é por isso que você vai ver no capítulo 6, Isaías relatando e dizendo que ele viu o Senhor, e ele começa a dizer, se arrepender: ai de mim, porque eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Você vai ver que abre um parênteses no texto e diz assim, que uma voz que aparece no meio do texto dizendo: e agora, a quem enviaremos? E nisso nós vamos entender que é o próprio Deus perguntando: quem é que vai por nós? Quem vai levar a mensagem? Quem vai ser o pregador deste tempo? Quem vai ser o pregador desta geração? Por quê? Primeiro, ninguém queria pregar numa geração dessa, uma geração que não ia aceitar a palavra, uma geração que não ia respeitar a palavra, uma geração que não ia ter temor à palavra. Mas o profeta Isaías se dispôs, porque primeiro, ele estava vendo Deus; segundo, porque ele estava ouvindo Deus falar. Profetas vai ter muitos, profetas que vê vai ser poucos, profetas que escuta Deus falar também vai ser pouco. É por isso que quando Isaías escuta a voz de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Uzias, agora no trono de Israel, ele começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus ferir ele com lepra. Ele tem que descer do trono. O texto sagrado diz que ao Uzias descer do trono, assume o trono de Israel o filho de Uzias, Jotão. Quando Jotão assume o trono, missionário Filipe, quando Jotão assume o trono, o texto diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. O Senhor até agradou dele, mas não adianta ser bom, varão, não adianta a gente ser bonzinho, não adianta as pessoas olharem e falar como ele é bom, mas quando a gente vê o erro, a gente tem que falar, porque isso é compromisso com Deus. Este foi o erro de Jotão, o seu único erro, e foi suficiente para Deus matar Jotão. Por quê? Porque ele via o povo pecando, mas ele não falava que o povo estava pecando. Israel se desviava de Deus, e ele continuava a deixar Israel se desviar, e isso foi motivo para Deus matar Jotão. O texto diz agora que quando Jotão morre, alguém tem que assumir o trono. O filho de Jotão, Acás, assume o trono de Israel, e foi aí que começou a piorar a situação, porque quando o trono vai ruim, o povo também vai ruim. Este Acás agora, o texto sagrado diz que ele resolve sair de dentro de Israel e descer até a Síria. Quando ele chega na Síria, ele procura o rei da Síria e começa a pedir ele conselho de coisas concernente ao reinado de Israel. E o texto diz que Deus também não agradou do que ele fez. Primeiro, porque ele está saindo totalmente fora daquilo que o reinado de Davi foi, e que está escrito em Salmos capítulo de número 1, dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Não foi assim que Acás fez. Quando ele vai em Senaqueribe começa a dar ele conselho. Ele está pedindo conselho, ele vai dar o conselho, porém o conselho não era conselho
conselho de Deus, não era conselho direcionado pelo Espírito de Deus. E o texto sagrado vai relatar agora que Acaz sai do reinado da Síria e vai para dentro de Israel, de Jerusalém, de Judá, com o coração cheio, com o coração lotado, mas não de coisas que agradavam a Deus. E é ele que vai propagar toda esta idolatria que eu fiz questão de mencionar no início desta mensagem pequenininha, desse trecho, desse resumo. E quando ele chega dentro de Jerusalém, ele começa a dizer, porque ele é rei, ele tem voz, ele manda, ele pode, ele faz, ele começa a propagar as idolatrias. E nisso o povo começa a olhar e fala, o negócio está ficando bom, agora pelo menos nós temos alguém que é voz por nós, alguém que faz algo por nós. Todo mundo achando que Acaz ia fazer tudo que ia fazer a nação crescer, a nação evoluir, a nação ser uma nação atual. Foi aonde que eles caíram do cavalo. Deus desceu dentro de Jerusalém, matou Acaz. Quando ele matou Acaz, segura que você vai adorar agora. A Bíblia diz que agora tinha que assumir o trono. Quem é que ia assumir o trono? O filho de Acaz. A Bíblia diz que o menino tem o nome de Ezequias. Mas pensa no menino, ele viu o pai errando, mas não gostava de ver o pai errando. Via o pai fazendo as coisas erradas, mas dizia, isso não está certo, isso não é o que me ensinaram, não é o que eu aprendi dentro do templo, está errado, está errado. O texto diz que no primeiro ano do seu reinado, aonde que foi o primeiro culto? Dentro da casa do Senhor? Foram para a praça. A Bíblia diz que eles vão para a praça oriental, central, a praça do centro, reúne todo o povo, chama todo mundo. Eu quero até as crianças congregando hoje, os bebês hoje vai ter que jejuar, todo mundo aqui hoje, porque nós vamos voltar a fazer culto ao Deus de Israel. Pararam com o culto, mas hoje é dia de retornar com o culto dentro de Israel. O texto sagrado diz, eu vou encerrar agora, que neste culto ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, e ele começa a pregar e dizer, primeiro ele não estava na classe de pregar, mas ele diz, se não tem ninguém para pregar, eu vou pregar, deixa comigo, eu vou fazer um negócio. Aonde que ele começa a reparar? Primeiro no sacerdote, segundo nos levitas, depois dos levitas, agora nós vemos o povo. A Bíblia diz que naquele dia, naquele culto, o júbilo voltou para os lábios de Israel, a adoração voltou para os lábios de Israel. O legal é que antes de entrar dentro do templo, o texto diz que Ezequias, ele vai na porta do templo, e antes de reparar o lado de dentro do templo, ele repara primeiro o lado de fora, as portas do templo. Depois ele entra dentro do templo, repara todo o templo, tira toda a idolatria, e assim o povo começa de novo a adorar em espírito, em verdade. A verdade voltou para o lado, a mentira caiu por terra, a falsidade caiu por terra, a adoração voltou para dentro de Israel, e Deus voltou a atuar dentro de Israel. Agora eu quero profetizar na tua vida, para mim descer desse altar, para outros profetas poderem entregar algo de Deus aqui. Eu quero que você levanta a tua mão aqui hoje, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez você aqui seja o menor da casa, talvez você aqui não esteja qualificado para ser rei, para ser profeta, para ser sacerdote, mas eu vou te dizer um negócio: se o da direita não quer adorar, se o da esquerda não quer adorar, o problema é dele. Adora aqui hoje, porque hoje é dia de Deus levantar um adorador, um adorador, um adorador. Calavassuia, relinusha, amitos providência, aleluia, raia, ser, aleluia, ser, lebandoráquia. Eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. Ele já chegou, ele já chegou. Vai, 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 agora! Eu estou sentindo a presença deste Deus aqui nessa casa. Hoje ele vai mandar os vasos. Cadê os vasos? Cadê? Olha lá, já tem gente falando em línguas. Oh meu Deus, já tem gente dando glória ali. Oh meu Jesus de glória. Espírito. Deixa eu só falar um negocinho. Deixa eu ver um negócio na minha alma aqui. Oh meu Deus, Deus falou um negócio na minha alma. Diz o Senhor
não me desprovidência. Espírito, diz o Senhor, o Deus dessa casa, eu estou descendo com uma nuvem aqui hoje. A nuvem da minha glória repousa no altar hoje, porque diz o Senhor, estou trazendo renovo na liderança. Calavassúria, eu estou ajuntando a minha liderança, eu estou pegando com as minhas mãos essa liderança, eu estou carregando no meu colo esta liderança, e diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou descendo com uma unção nova nesta liderança. O renovo do meu espírito está sendo entregue aqui hoje nesta liderança. Calavassúria, Labandarábia, porque eu, Senhor, vou levantar quem não é, vou levantar crianças, vou levantar os pequenos, porque eu quero usar nesta terra. E diz o Senhor que vai impactar este bairro, estas ruas, a vizinhança será impactada, porque eu estou passando nesta rua. Eu estou arrancando agora desta rua o espírito de contenda que entrou dentro dos lares. O espírito que entrou para destruir as famílias. Eu estou entrando agora. Eu já enviei meu exército. Esta rua é minha, me pertence, diz o Senhor. Esta igreja é minha, esta casa é minha. Eu estou pegando aqui dentro desta casa hoje. Tu tem orado, profeta. Eu estou pegando dentro desta casa hoje os incrédulos, aquele que não crê, porque não crê nos meus mistérios, diz o Senhor.